Olá, você que assiste ao Frente a Frente, seja bem-vindo, bem-vinda ao programa de hoje. A médica infectologista Sara Dominique Della Bianca Araújo Holanda, gerente médica do Hospital da Mulher, é a nossa entrevistada. Ela fala sobre as ações de saúde pública para conter a expansão da contaminação do coronavírus, sobretudo o contágio à população mais pobre. Ela também faz um alerta sobre os perigos de contágio do coronavírus por meio de novas cepas variantes do vírus, que se mostram muito mais agressivas no contágio e na gravidade da infecção causada por elas. Obrigada, doutora Sara, por estar aqui conosco novamente. Antecipadamente eu agradeço. E comecemos justamente pela situação que vivemos nesse momento. A senhora que acompanha, não é, todas as mazelas causadas pelo coronavírus desde o início da pandemia, que avaliação a senhora faz hoje do quadro da pandemia da Covid-19 em Alagoas? Olá, Gorete, mais uma vez uma satisfação imensa revê-la e participar do programa. Eu agradeço o espaço e o convite. Olha, Gorete, 2021 abriu muito preocupante, uma vez que os dados epidemiológicos são assustadores e alarmantes quanto ao acometimento da população jovem. A gente tem dados publicados nacionalmente, mas falando propriamente do Hospital da Mulher, ainda ontem conversávamos na reunião onde a gente avalia os pacientes hospitalizados de maneira multidisciplinar, uma inversão de idades. A gente tinha uma maior prevalência, quase 70% do público abaixo dos 59 anos e pouco mais aí dos seus 30%, quase 40%, na verdade, de acometimento acima dos 59 anos, ou seja, de idosos acima dos 60. Então, isso nos preocupa. A gente vê uma letalidade aí que concorre entre faixas etárias que anteriormente, no ano de 2020, não víamos o acometimento de forma grave em jovens. A gente viu uma prevalência de mortalidade maior acima dos 70 anos. A partir dos 60, a gente viu uma mortalidade maior acometendo acima dos 69. Então, os idosos, quanto mais senil fossem, maior a chance deles irem a óbito com a Covid. E agora, apesar da gente ainda ter o acometimento da população idosa, a mortalidade está reduzindo em relação à faixa etária. Isso nos preocupa, uma vez que o jovem está muito vulnerável, muito exposto, pelo motivo aí que já é divulgado quase que diariamente nas mídias, nos telejornais, que são as aglomerações, muitas vezes privativas, né? Em ambientes domésticos, em ambientes de sítios, em ambientes de hotéis, de pousadas, onde a gente vê famílias e aglomerados de amigos e agregados. E a Covid, ela não tem raça, não tem crença, não tem gênero, não tem idade. É um vírus respiratório e a gente já está aí sofrendo há mais de um ano no mundo com a disseminação desenfreada do vírus. E quando a gente tenta flexibilizar para que a população não sofra tanto com as medidas de isolamento, mas há uma interpretação inadequada e um descumprimento quanto a esse isolamento, principalmente no ambiente doméstico, a gente, infelizmente, vê o acometimento e surtos dentro de famílias. Então, o cenário é muito preocupante, mudou quase que totalmente a epidemiologia da doença, agora já no início do ano de 2021. Isso nos preocupa bastante, porque estamos perdendo vida de pessoas muito jovens e que estão na faixa etária aí, tanto reprodutora, né, e na faixa etária também de trabalho. Então, estamos tirando da sociedade pessoas que poderiam constituir família, pessoas que já têm sua família constituída e também retirando da sociedade trabalhadores de Alagoas e do Brasil. Pois é, os jovens são mais resistentes às medidas restritivas, ao isolamento. E como a senhora falou, está sendo muito comum verificar as famílias em finais de semana, ou mesmo durante a semana, aglomerando nas suas áreas gourmets, ou então em varandas, enfim, todo esse procedimento é bem favorável ao coronavírus e não à vida, não é, doutora? Na verdade, a comunidade científica quase que unanimamente condena esse tipo de promoção
de aglomeração. Por quê? Por mais que já esteja liberado, na maior parte, para não dizer a totalidade, porque eu não tenho conhecimento político de todas as cidades do Brasil, mas aqui em Alagoas está liberado a possibilidade de se reunir no ambiente doméstico. Só que não há o respeito das práticas de distanciamento. E se nós analisarmos, de certa forma, é até um pouco paradoxal, porque se eu vou fazer algum tipo de evento no meu ambiente doméstico, na minha casa, num ambiente que é extremamente caseiro e acolhedor, ora, será muito difícil eu manter a distância das pessoas. Normalmente, essa promoção de eventos combina com algum tipo de refeição, então, na hora da partilha da alimentação, as pessoas estarão numa proximidade muito menor do que... E sem máscara, exatamente o ponto que eu ia chegar. Então, é quase surreal que você libere a possibilidade de reuniões privativas dentro do ambiente caseiro, mas que as pessoas mantenham o uso de máscara. Por mais que você oferte álcool em gel, elas vão estar ali falando, e de nada adianta que eu higienize as minhas mãos se eu vou estar num raio inferior a 2 metros ou 1,5 metro, que é o mínimo de distanciamento que eu devo ter, sendo que eu estou exposta, com a minha face exposta, e a outra pessoa também, todo mundo falando. Então, o que nós estamos percebendo é o adoecimento, isso já vem desde meados de setembro e outubro do ano de 2020, quando as medidas de flexibilização começaram a acontecer, e aqui em Alagoas, não apenas eventos políticos por conta das eleições, mas principalmente passeios de lancha, e aí eu posso falar pela minha experiência, tanto no consultório, como rede privada, quanto no ambiente da rede pública. É passeio de lancha, festas e eventos dentro de casas de praia, ou em varandas gourmet, como a senhora bem colocou, e isso fica público, as pessoas promovem até a divulgação disso, colocando nos stories de redes sociais, divulgando em vídeos, até de ambientes de trabalho, para dizer como é que foi o final de semana, e a gente fica, de certa maneira, muito triste. Ainda que a gente escolha... Sim, pode falar. Pois não, pode falar, pode concluir. Ainda que a gente escolha ser profissional de saúde e não nos cabe o julgamento, e sim sempre o acolher dentro daquilo que o paciente escolhe fazer. Então, se ele escolhe se expor, quem somos nós para julgar? Mas a gente fica triste, porque é algo prevenível, que as pessoas já estão cansadas de saber, e a pergunta é, por que insistem? Né? Talvez a minha vivência de todos os dias estar trabalhando de domingo a domingo não me faça ter a empatia do que é o cidadão que está confinado desde o ano passado e não aguentar mais. E talvez esse seja o motivo de favorecer tanto o aglomerado dentro das casas das pessoas. Mas para a gente não consegue entender por que as pessoas insistem tanto nessa prática. Então, às vezes, os pais nem concordam com a aglomeração dos jovens, mas aí esse jovem vem, muitas vezes assintomático, passa a infecção para os pais, para os avós, e esses são os desfechos. Em qualquer classe social, as histórias têm se repetido. Então, não adianta que a gente faça isolamento se as pessoas, dentro do seu ambiente doméstico, não respeitam as medidas do isolamento de maneira correta. Pois bem, essa insistência das pessoas ainda desafiarem o vírus, né, com aglomeração, que é tudo que o vírus quer para se manter, ele está aí na sobrevivência, lutando na sobrevivência dele, enquanto a gente está relaxando nos cuidados, né? A falta de uma política específica de comunicação de massa que respeitasse a condição tripartite. A gente vê os estados fazendo campanhas, rádio, televisão, enfim, carros de som nos bairros e os municípios também, mas a gente não observa isso da parte do governo federal. E as redes nacionais de televisão, que poderiam replicar esses cuidados, isso não acontece desde o início da pandemia. O governo federal tem uma visão um pouco diferente dos estados em relação às políticas públicas para conter o coronavírus. Isso não contribui para que as pessoas em massa não tomem os cuidados necessários, porque nós sabemos que o Brasil é uma referência internacional
no Plano Nacional de Imunização, né? Isso historicamente. Mas não se viu com a Covid, que é uma doença letal, o cuidado de fazer essa divulgação, esse material para informar as pessoas. Os equívocos, eles acontecem historicamente desde o início da pandemia, né? Embora a Organização Mundial de Saúde tenha sinalizado, eu acho que no momento até inoportuno, Gorete, se me permitir essa análise enquanto médica especialista em infecção, a Organização Mundial de Saúde ela sinalizou de maneira muito tardia o risco de se manter o recebimento de voos ou de cargas vindo do Oriente para o restante do Ocidente, né? Então, o Brasil não fechou portos, aeroportos, enfim. E, dessa maneira, o vírus ganhou todos os continentes e hoje a gente já vive aí essa pandemia de maneira desordenada e desenfreada. Então, tem também, antes de nós falarmos do governo federal, tem também uma crítica e uma ressalva que eu faço a um certo atraso quanto à visão mais emblemática mesmo do risco que seria de uma pandemia, já que, historicamente, o mundo passou por duas grandes possibilidades de pandemia por uma coronavirose, que foi a síndrome do Oriente Médio, causada por um coronavírus, que é o MERS, e a síndrome respiratória aguda grave pelo SARS-CoV-1, já no começo dos anos 2000, lá em 2002. Então, assim, para mim, a Organização Mundial de Saúde pecou um pouco aí no início, quando permitiu que a procedência de qualquer tipo de pessoa, ou de mercadoria, ou de comércio, enfim, de procedência da China, ou de outros países ali do continente, fossem permitidos a partir de janeiro. Era para ter havido já um primeiro bloqueio físico, como uma tentativa de controlar. Porque existem várias medidas epidemiológicas que a gente poderia citar aqui, que não foram utilizadas de maneira oportuna e assertiva, e dessa forma o globo todo hoje está sofrendo. E aí, uma vez que a doença entrou aqui no Brasil, já aconteceu na quarta-feira de cinzas, para nós, médicos especialistas, principalmente os infectologistas, a gente já vinha se reunindo aqui em Alagoas desde o final de janeiro, e havia uma preocupação muito grande com o marco que era o Carnaval. A gente já imaginava, a gente já esperava, e ninguém ficou assustado que a primeira casuística fosse deflagrada ali no Carnaval. A gente até esperava que fosse 1 ou 2 semanas após, mas o mundo se surpreendeu aí, o Brasil, na quarta-feira de cinzas, com o primeiro caso devidamente documentado do ponto de vista científico. Vemos o que aconteceu aí entre dezembro e fevereiro do ano passado. Mas o fato é que, além do governo federal tratar da Covid como uma gripezinha, e, de certa forma, estimular a população a entrar até em conflito com seus governos locais, em Alagoas não foi diferente. Infelizmente, a gente, dentro de uma doença que tem um impacto muito grande social, devido à epidemiologia dela, acometer trato respiratório, ser difícil a contenção, porque uma vez que você responsabiliza o cidadão, é muito difícil, eu acho que a palavra é essa, a gente apostar que a sociedade, com as características socioculturais próprias do brasileiro, tomassem para si a responsabilidade. Então, acho que a contrapartida da população, aliada a um governo com maior nível hierárquico, aí citando o governo federal, parece que juntou-se a fome com a vontade de comer, me perdoe a expressão popular, e aí a gente vê até hoje, apesar de já termos completado mais de 12 meses de pandemia, é mais do mesmo. O descumprimento de regras, agora com essa virada das questões políticas, aí já visando uma possibilidade de uma nova presidência, a gente vê que o presidente ele se comporta agora de uma maneira um pouco mais séria, a gente já vê uma certa mídia aí promovendo e divulgando coisas acerca da vacina e do isolamento social, mas a gente está muito longe do que poderia e deveria ter sido feito enquanto responsabilidade do Ministério da Saúde e da Anvisa, que são órgãos de competência federal. Então, infelizmente, a gente não teve, dentro da competência da esfera federal, não digo a noção, porque eu acho que noção, quem rege ali a Câmara Técnica do governo federal em relação à parte epidemiológica, tem competência mais do que suficiente, mas talvez não houve o respeito, não houve o respaldo para que o trabalho fosse executado da melhor forma. E sendo o Brasil um país tropical, que tem um programa nacional
de imunização e ótimas campanhas de prevenção, a gente poderia hoje estar num cenário totalmente diferente se fosse levado a sério a Covid-19. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu e, basicamente, os estados, os municípios, eles ficaram à mercê da compreensão de cada governante local sobre o que era realmente a pandemia no mundo. Certamente. Doutora Sara, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo, mas é só um minuto. Já, já, a gente vai estar de volta. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a médica infectologista Sara Dominique Della Bianca. Ela que é gerente médica do Hospital da Mulher e a nossa entrevistada hoje para falar sobre coronavírus, restrições ou não restrições para a população e também sobre as ações de saúde pública para conter a expansão da contaminação do vírus, sobretudo o contágio à população mais carente. Ela também faz um alerta sobre os perigos, né, de contágio do coronavírus por meio de novas cepas variantes que se mostram muito agressivas no contágio e na gravidade da infecção causada por elas. Doutora Sara, falando das novas cepas, né, o que dizer das pessoas que já tomaram a primeira dose da vacina e começam a relaxar, a achar que pode aglomerar ou no âmbito familiar, como nós já falamos como na sociedade, no ambiente de trabalho, enfim. Qual é a percepção que o médico infectologista tem sobre esse quadro que se apresenta de forma generalizada no Estado? Olha, Gorete, vou abrir a minha fala, tentando esclarecer que o Brasil é tão pobre do ponto de vista de investigação epidemiológica que a gente sequer sabe quantas variantes o Brasil tem circulando. Muito se fala da P1, que foi a variante diagnosticada em pessoas procedentes do estado do Amazonas, mas a gente não tem sequer a filogenética, o estudo genético, se realmente essa variante foi desenvolvida lá, né, na região norte, até porque o sistema de vigilância brasileiro, e aí eu falo de governo federal, em gerar insumos, em colocar uma política pública de saúde, onde nós iríamos fazer uma busca ativa de pessoas que estão desembarcando ou adentrando na fronteira do nosso país, isso nunca foi feito, se foi eu desconheço. E a primeira variante do Brasil foi descoberta, inclusive, no Japão, sequer foi descoberta aqui no Brasil. Então, o primeiro alerta que eu faço enquanto especialista é o Brasil, a população sequer desconhece quantas cepas variantes a gente tem. E um outro dado que é ainda mais preocupante e alarmante, a gente não sabe, além da quantidade de variantes, qual a prevalência delas em circulação e adoecimento. Doutora, tudo, sim. Parênteses, desculpe interrompê-la, mas pelo que a senhora já colocou, isso evidencia que o controle, o conhecimento, as ações estão em descontrole total no Brasil, não é? Sim, nunca estivemos com ações epidemiológicas visando o controle, quanto mais beirando o controle. O Brasil, a esfera federal, lida até hoje de uma maneira que eu risco dizer amadora, infelizmente. Infelizmente. Uma variante nossa ser diagnosticada por pessoas procedentes do Brasil em uma outra nação, num outro continente, para mim, é uma vergonha científica nacional. Nós temos, sim, condição de fazer a pesquisa,
em quase todas as capitais, e aquelas que não tivessem laboratórios de saúde pública, com contingente para fazer a pesquisa, que não é o caso de Alagoas, porque Alagoas tem equipamento e pessoal treinado para isso, mas falta insumos. Só para que a população tenha conhecimento através do programa, a gente não tem, de maneira descentralizada, o insumo para detectar variantes. Diante da suspeita, o governo federal ainda insiste em ter algum vínculo epidemiológico, ou seja, você tem que ter contato prévio de alguém que mora em Manaus, ou alguém que veio de Manaus ao teu encontro, ou se você viajou até Manaus, quer dizer, fica ainda insistindo nessa possibilidade que para a gente não tem muita lógica, uma vez que o Brasil é um país quase intercontinental e que a gente não sabe ao certo de onde veio essa variante P1, como já está publicada mundialmente, e aí a gente perde a possibilidade de diagnosticar e até de dar ao cidadão brasileiro a identidade da doença dele. Espera lá, você adoeceu com a cepa asiática, que é o vírus selvagem, né? Ou você adoeceu com uma variante? Outros estados já publicaram a incidência de outra cepa, e o governo federal insiste em não olhar para isso. Isso sequer é publicado, isso sequer é divulgado, ficam dados obsoletos, a população não tem a divulgação, como a senhora bem colocou no primeiro bloco, através principalmente das televisões, que eu acredito que TV e rádio sejam ainda os principais veículos de informação. Então, é como se as pessoas estivessem com a sensação de que boa parte da população está vacinada, quando a gente sabe que é minimamente a quantidade vacinada, e que isso confere uma proteção. Agora é uma outra confusão política com viés de ter sido liberado vacina para aumentar o quantitativo, e agora você não tem a possibilidade de segunda dose, então uma outra problemática política. Então, assim, a gente vê uma verdadeira torre de Babel na comunicação do que pública com imunizante, do que é medida pública para deflagrar a porcentagem da variante que circula no país, as medidas públicas para identificar se esse jovem está morrendo com variante. A gente não tem essa resposta para a sociedade. Infelizmente, vou citar aqui casos de pessoas com 2 doses, profissionais da saúde, inclusive até colegas médicos, que adoeceram com uma forma mais leve e que a gente não teve a possibilidade, porque não entraram... Reinfecção, doutora? Perdão. Sim, reinfecção. A pessoa já tinha tido a Covid no início de 2020, no primeiro semestre, foi devidamente vacinada entre final de janeiro e fevereiro, teve adoecimento em meados de março e abril, e por não fecharem critérios, né, do Ministério da Saúde para suspeita de caso com cepa variante P1 de Manaus, que a gente da infectologia não gosta de falar variante Manaus, é variante P1, porque a gente não sabe a filogenética do vírus, que é a origem. E aí esses profissionais de saúde não têm essa possibilidade de diagnóstica assertiva. Eu adoeci novamente com a cepa selvagem ou eu adoeci com a cepa variante? Qual... Tivemos um probleminha rápido. De saúde tem, é a pessoa que está exposta. Oi, a senhora me escuta? Houve um probleminha na transmissão, mas já está sendo recuperada. Pode falar. Ok. A gente fica triste porque há essa impossibilidade de se fechar o diagnóstico. São profissionais de saúde que se dedicam, né, diuturnamente no trabalho, no enfrentamento. Que estão exaustos, né, doutora? Exaustos. Contamos com a coragem. Estamos lá para cuidar da família e da saúde de vocês. Agora, chegando numa outra situação, que são os jovens, isso causa em nós, profissionais de saúde, uma sensação de impotência maior, não que a gente esteja acostumado a lidar com o óbito idoso, mas o idoso, pelo menos, ele já galgou aí décadas de vida, ele já constituiu família, ele já trabalhou, ele já aposentou, ele deu, de certa forma, uma contribuição. Mas você vê um jovem, 18 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, falecer e ter sua vida aí ceifada por uma doença
que tem prevenção é muito, muito triste. E hoje o profissional de saúde, ele enfrenta outros tipos de problemas no trabalho, principalmente a frustração em lidar com isso. E não só os profissionais de saúde, Gorete, mas a população que tem adoecido novamente, tem pessoas que já adoeceram 2 ou 3 vezes pela Covid, e nós não damos... doutora? Sim, e nós não damos essa resposta. Então, o Brasil, infelizmente, peca muito. Até o último dado de literatura que falava exatamente sobre essa questão que a senhora colocou, da prevalência da variante, o Brasil ele estuda, em média, 0,12%, 0,13% das possibilidades de variantes circulantes no nosso país, enquanto outras nações estudam muito mais, devido à busca ativa, que foi o que o Brasil nunca fez, infelizmente. Há debates permanentes sobre essas questões relacionadas a isolamento, a restrições, aos decretos que são publicados pelos governadores. Então, se vê que há um esforço de conciliar os interesses econômicos com as necessidades também de funcionamento da sociedade, mas o que eu gostaria de colocar aqui é sobre essa ideia de que o Brasil não fez lockdown em nenhum momento, né? Talvez se no início tivesse feito um mês de lockdown teria resolvido o impacto. Também, se o governo não tivesse aberto mão das vacinas no tempo certo, lá em dezembro estaríamos sendo vacinados em janeiro, e tudo isso teria uma outra configuração. Mas dizer que é possível a economia se restabelecer sem vacina é impossível, não é, doutora? Olha, é possível, mas custando vida de muitos. Hoje, estamos mais de 400 mil óbitos daquilo que nós temos, Gorete, notificado como Covid-19. Notificado, a senhora falou. Notificado. Notificação, não é? Sem dúvida. A gente não dispõe de um mecanismo de busca do vírus dentro do tecido pulmonar, devido à escassez de um exame chamado broncoscopia, que é a endoscopia, como a gente faz endoscopia digestiva para o estômago, a broncoscopia é a endoscopia para o pulmão, que no Brasil ela foi praticamente assim, banida, devido o vírus ser de transmissão respiratória. Então, quando você tem um teste no nariz negativo e o paciente, por exemplo, está fora do período da positividade no nariz, uma das possibilidades era investigar se está dentro do pulmão, principalmente quando você tem o acometimento pulmonar, o padrão de vidro fosco, aquela situação toda da pneumonia que eu acho que todos os brasileiros já conhecem. Então, a gente perde a possibilidade de dar diagnóstico. Com certeza, a gente tem muito mais. O Brasil pode ter mais de 1 milhão, pode ter mais que o dobro, né? A gente pode ter mais de 1 milhão de óbitos pela Covid, e simplesmente por não termos a notificação da doença, devido à escassez da possibilidade de dar o diagnóstico, a escassez do insumo, a dificuldade já imposta pelo governo federal desde o início. A gente já passou assim, por várias situações muito delicadas, do início da pandemia, em fevereiro do ano passado, até hoje, 2021. Então, seguramente, o que a gente atualiza de dados está defasado, não é a realidade, nós nunca mais recuperaremos a realidade dos indicadores da Covid-19. Quadros gastrointestinais, pessoas que fazem trombose do sistema vascular do intestino, ou uma trombose de cérebro, uma trombose de coronária, que muitas vezes a carga viral na narina não é tão grande a ponto da PCR vir positiva, essa pessoa não tem uma possibilidade de diagnóstica de uma outra forma. Então, a gente, infelizmente, estamos ainda sob a regência da competência maior, que é o Ministério da Saúde, que desde o início vem se equivocando aí, de maneira que a gente não acerte o diagnóstico, insistindo que a Covid inicialmente é uma síndrome gripal, quando na verdade não é. A gripe causada pelo vírus da influenza tem como prevalência quase que 100%, 99,9% dos casos tem febre,
tem tosse, tem dor de garganta, tem dor de cabeça, tem dor no corpo, tem dor nas juntas. E a Covid não, a Covid pode ser diarreia, a Covid pode não ter febre, a Covid pode ser conjuntivite, ou seja, uma doença que eu costumo, quando eu dou aula, falar que ela é espectral, enquanto que influenza não, influenza sempre é síndrome gripal, e se complicar, faz a síndrome respiratória aguda grave. A Covid pode ser qualquer coisa, inclusive a síndrome respiratória aguda grave. Então, insistimos muito em pesquisar somente quem fazia síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. E a população sequer tem acesso a esse tipo de informação. Só para a senhora ter uma ideia, já teve, no mesmo dia, a mudança dos critérios do Ministério da Saúde entre março e abril do ano passado, por 3 vezes, no mesmo dia. Então, isso é de enlouquecer qualquer profissional de saúde, de deixar a população, inclusive, beirando o caos do ponto de vista de compreensão, porque chega no serviço de saúde e quer ter o exame realizado, e aí o profissional diz, não, você não atende os critérios, atende os critérios. Isso, assim, eu estou pincelando aquilo que o profissional de saúde passa por essa pandemia. Então, a gente já passou por vários tipos de situações estressantes. A falta de insumo, a dificuldade de chegar à possibilidade clínica de qual seria a suspeita de Covid, depois a questão da vacina, que é a mais recente, agora a preocupação se o brasileiro vai ter a segunda dose para garantir a eficácia da vacina. Então, assim, a gente não vê a hora de tudo isso acabar, parece que a gente está vivendo o mesmo de 2020, só que com características diferentes. Além do acometimento epidemiológico de ser mais na população jovem, o cenário hoje não é de escassez de equipamentos de proteção individual. É de analgésicos, é de antibióticos e agora da vacina. Então, eu não sei qual dos cenários tem sido pior. Se é o de 2020, onde aprendíamos as coisas sobre a doença e acomodávamos um profissional de saúde extremamente inseguro diante de uma nova doença, ou esse cenário vigente de vacina e escassez de medicamentos para o combate da Covid. É lamentável. Doutora Sara, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, é 1 minuto só, estaremos juntas novamente. Até já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe a médica infectologista Sara Dominique Della Bianca, gerente médica do Hospital da Mulher. E a nossa entrevista fala justamente sobre o avanço do coronavírus, agora vitimando mais jovens do que pessoas acima de 60 anos, porque esse universo já está praticamente vacinado, né? Mas os jovens é que estão na mira do coronavírus, infelizmente, para todos nós. Doutora, qual é a diferença que a pessoa pode fazer se já foi infectado pelo coronavírus, já teve Covid, de uma reinfecção? O que difere na sintomatologia, nos sintomas que ela vem a ter? Diferente de gripe, como citamos no segundo bloco, que quase 100% a pessoa vai apresentar febre, dor de garganta e outros sintomas já citados, a Covid, muitas vezes você sequer pensa que é uma segunda possibilidade de Covid. Por quê? Porque é uma doença que você pode ter vários sintomas, Gorete, e a intensidade dos sintomas também variando.
de menor intensidade a uma intensidade maior. Ou seja, eu posso ter sintomas como febre, dor de garganta, tosse, sensação de sinusite, que muitas vezes é o primeiro sintoma que impede que a pessoa pense que é Covid, porque acha que foi exposição a ar-condicionado, é uma pessoa que já tem um certo grau de alergia e pensa que foi exposição à poeira. É muito comum a gente ouvir essa história. Não, jamais pensei que fosse Covid, porque é uma sensação de sinusite, que eu já sei que eu tenho sinusite, e a mesma sensação, doutor, então eu me surpreendi, e aí a pessoa só pensa na Covid quando tem anosmia, que é a perda do olfato, ou a alteração do paladar, que a perda do paladar se chama ageusia, ou se não houver a perda total do olfato e do paladar, perder isso numa intensidade aí variável, que pode ser todo ou pouco. Outros sintomas como dor de cabeça, dor nas juntas, dor de barriga, vontade de vomitar ou vômitos, diarreia, aumento dos gânglios, né, que são as ínguas, os linfonodos, a tosse, a falta de ar, o cansaço, a dor no corpo, a prostração, a perda do apetite. Quer dizer, a gente tem uma apresentação muito ampla. E para cada sintoma desse que eu citei, a intensidade pode ser maior ou menor, ou seja, a febre pode ser baixa, a febre pode ser muito alta, a dor de cabeça pode ser leve, a dor de cabeça pode ser moderada ou grave, a dor atrás dos olhos, a tosse pode ser seca, ora a tosse pode ter um certo processo catarral. Então, se a pessoa fica esperando que a Covid-19 seja gripe, e a gente já tem muito bem estabelecido na população leiga o que é gripe. Gripe é febre alta, diferente do resfriado. Gripe é sempre ter tosse ou dor de garganta. Gripe é sempre você ficar muito prostrado. E a gente compara muito o resfriado com a gripe, porque a gripe é sempre incapacitante, limitante, enquanto o resfriado é aquele acometimento das vias aéreas superiores, com febre ou sem febre, ou uma febre muito baixa, mas que não restringe a pessoa de tal maneira que ela fique prostrada, acamada. Então, como infelizmente a publicação a nível nacional do que é a Covid foi disseminado que ela é gripe, as pessoas sequer reconhecem que podem apresentar Covid com os sintomas quando eles são mais leves, quando eles são mais brandos, e quando eles não têm tanta expressão do ponto de vista respiratório, ou seja, eu tenho só uma dor de cabeça e uma sensação de frieza nos seios da face, que a pessoa fala, estou respirando como se fosse gelo seco, eu sinto um queimor nos seios da face, e nem suspeitam que aquilo é Covid. E é uma coisa que a gente vem enfatizando muito, a população precisa saber realmente o que é Covid. Então, diante dessa maneira tão ampla de apresentação, qualquer sintoma pode ser Covid. Então, o que a população deveria ser orientada é, qualquer sintoma desses, né, as campanhas deveriam ser em cima disso, o foco deveria ser esse. Procure atendimento para saber se o diagnóstico é a Covid-19, porque vários vírus fazem... Enquanto não se sabe se tem a certeza de ser ou não Covid, está transmitindo. Isso. Esse é o grande ponto da disseminação nos aglomerados, nos eventos privativos que se faz. A pessoa não pensa que é Covid, porque não amanhece com febrão, não amanhece com a baita dor de cabeça, com tosse, como uma gripe. Enquanto o governo federal fica massificando que Covid é gripe, a gente vai ter uma pessoa com sintomas mais brandos, transmitindo no ambiente de trabalho, não se priva de ir para uma festa. Quantas histórias eu não tenho de passeio de lancha, de churrasco, de aniversário, de Dia das Mães do ano passado, festinha de São João, Natal, Ano Novo, aniversário, casamento. Aí eu fui, mas era uma sensação de sinusite. E era Covid, e depois você tem um surto ali, ser um evento de 4, 5 pessoas, 3, 4 delas adoecidas com Covid. Aniversário de jovens, festinha de 15 anos, 18 anos, enfim, Gorete, o cenário é esse. Então, como reconhecer? Objetivando agora responder a pergunta. Ter a noção de que a Covid são todos esses sintomas e que isso pode se manifestar de maneira diferente. Primeiramente, eu tive Covid com dor no corpo, uma certa prostração e febre, e da segunda vez eu tive com sintomas mais semelhantes à sinusite e nem febre eu fiz. Então, eu não posso ficar comparando o meu primeiro adoecimento, que eu já tive a certeza que era Covid,
com novas manifestações meses depois, e falar, não, isso não é Covid, porque quando eu adoeci da Covid eu tive tal sintoma, e agora é esse. Infelizmente, a doença é traiçoeira, de maneira que precisa orientar a população. O que é determinante, doutora, para que a manifestação da doença seja mais branda, mais leve ou mais dura, né, mais grave? Faixa etária, o gênero, comorbidades, mas também tem uma coisa muito importante, Gorete, que é a carga viral que você recebe e fatores imunológicos. Mesmo que você não tenha nenhuma comorbidade, não seja obeso, não seja um diabético, não seja um hipertenso mal controlado, um vasculopata, um cardiopata, você pode ser um jovem de 18 anos, magro, eutrófico, e seu sistema imunológico deflagrar uma resposta inflamatória exacerbada, e aí é a genética da pessoa. Infelizmente, a gente não tem um exame genético que se faça, onde a gente conheça e predetermine, olha, você, caso se exponha, morrerá de Covid ou a chance de morrer é maior, como os fatores de risco que a gente já sabe, porque o diabético, a pessoa que tem sequela neurológica, uma pessoa que tem problema cardíaco, nós já colocamos essas pessoas num patamar de gravidade, mas isso não isenta uma pessoa que não tenha de ter a forma leve. Então, são vários fatores, não apenas um, o que determina o adoecimento mais intenso. Em relação às pessoas que já tiveram Covid e convivem, né, de uma forma, digamos assim, difícil com as sequelas deixadas pela doença, né, ou pelo vírus, né, o estrago causado, seja na área pulmonar, seja até psicologicamente, né? Mas no caso da contaminação, como situar as pessoas que já tiveram a doença e vão para a reinfecção, já numa condição de estar tratando as consequências que são as sequelas? Os trabalhos de literatura falam que para a forma leve, mesmo que você já tenha um adoecimento prévio, não importa há quanto tempo, mas a gente já sabe que uma segunda infecção, ela é possível de acontecer a partir de 3 meses após a primeira. Até existe relato de possibilidade de infecção após 45 dias, mas a gente também precisava ter o rastreamento genético, o sequenciamento genético, para realmente afirmar, porque a partir de 45 dias os anticorpos começam a cair, mas mais seguramente a partir de 90 você já tem um decréscimo significativo, de maneira que após 3 meses a sua primeira infecção, você pode adoecer novamente. E depois de 5, 6 meses, uma nova infecção é quase certa, porque a sua imunidade não se sustenta. Então, a transmissibilidade de uma pessoa que já teve Covid parece ser a mesma, Gorete, até onde a literatura médica mundial já publicou. Se você teve forma leve, 10 dias é o período de transmissibilidade. E se você teve a forma moderada ou grave, você transmite 20 dias. Porém, se você for um imunossuprimido, o que é uma pessoa imunossuprimida? Um transplantado que faz uso de medicamentos para manter aquele órgão transplantado, ele usa medicamento imunossupressor. Uma pessoa que toma corticoide numa dose imunossupressora, e aí a gente fala de altas doses de corticoide, não é um corticoide para tratar uma asma, por exemplo, ou uma doença pulmonar do tabagismo. É uma dose de corticoide mais alta. Uma pessoa que faz uso de imunobiológico para cuidar de uma doença do colágeno, como lúpus, artrite reumatoide, etc. Então, essas pessoas, elas transmitem também mais tempo, 20 dias em média, mesmo com a forma leve. Então, em média, uma pessoa transmite, na pior das hipóteses, quase 3 semanas o vírus. Então, é muito possibilidade, e quando o paciente recebe alta, antes de completar esse período, a família precisa ser informada dessa transmissão doméstica aí, caso volte com seu familiar para mantendo os cuidados, sem dúvida. Doutora, infelizmente, nós precisaríamos de mais um programa, porque o assunto cabe, né, e o tempo se acaba. É o que estamos nesse momento. Infelizmente, algumas considerações que a senhora queira fazer no encerramento dessa entrevista, dessa prestação de serviço que está sendo feita à sociedade alagoana com o seu conhecimento. Gorete, eu quero aproveitar o espaço apenas para dizer que as críticas feitas ao governo federal
não são críticas assim desconstrutivas, a gente deseja, a gente anseia e espera que a gente ainda tenha um rumo pela esfera federal, que é o nosso grande comandante aí desse navio, rumo ao enfrentamento da Covid. Então, a gente deseja que realmente os governantes eles tenham uma maior assertividade, maior empatia pela população e agradecer o espaço e a sua generosidade pelo programa. Eu que agradeço e a população também agradece, nossos telespectadores, por ter acesso ao conhecimento científico de uma doença que tem que ter um enfrentamento na medida da sua letalidade, não é verdade? Obrigada mais uma vez e até a nossa próxima entrevista. E deixo aqui um abraço a todos os profissionais de saúde que estão na lida, em Alagoas como um todo e no Brasil. A gente segue adiante sem esmorecer. Muito obrigada pelo convite. Obrigada também por estar aqui. Obrigada a você também que nos assiste e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.